Tem umas cenas de sexo na praia que, olha, sinceramente, me deixou em brasas. Eu fiquei com um tesão louco. Agora, como é que foi essa história da condenação a 1 ano de prisão? Por quê? Foi por causa desse livro. A Cassandra Rios é uma escritora, né, que lançou o primeiro livro em 1948, numa época que não se falava sobre sexualidade, né? E ela foi muito importante porque ela colocou a temática nos livros dela da mulher enquanto um ser com desejo, falou claramente das questões assim de desejo sexual. E ela escreveu o primeiro livro com 16 anos, né? Foi publicado quando ela tinha 16 anos. Ela não parou mais de escrever e ela, na época, chegou a vender mais que Jorge Amado. Então, ela era uma escritora que tinha um grande público, uma grande tiragem, escrevia de uma maneira acessível e mais popular. Inclusive, por isso ela foi até, digamos, o preconceito da área intelectual, né, com ela também veio. Mas quando estourou a ditadura, ela foi perseguida porque todos os livros dela tinham essa temática da sexualidade feminina e, em geral, de casais lésbicos, né? Então, ela escreveu mais de 40 livros. Todos os livros delas foram censurados pela ditadura militar. E, com isso, né, ela foi esquecida, de certa forma. Então, acho que o filme ele tenta resgatar a história da Cassandra Rios para a memória mesmo, a memória da perseguição da ditadura, para que a gente não esqueça, e a memória da escritora, que trouxe um tema que não era dito, né? Eu sou uma curiosa de cinema, me considero, não me considero nunca fiz filmes, né? Eu fiz o Doc 360 aqui, e até o Cineclube Purpurina surgiu por conta do Doc 360, da primeira edição, onde eu conheci a Karina, e nós tínhamos que fazer um projeto de final de curso, e dentro de exibição ou de produção de documentários, e como ela tinha a proposta veio da Karina, de fazer um cineclube com a temática de diversidade. Aí eu me juntei à ideia e a gente começou a fazer. Então, inclusive no Doc 360, eu descobri que eu não gostava de fazer cinema, mas gostava de ver muito cinema, de palpitar, né? E fora isso, assim, eu fiz Ciências Sociais na Unicamp, e lá também foi onde, na verdade, eu conheci esse cinema diferente, né? Me abriu muito a cabeça nisso. Eu vim de Taubaté, e Taubaté é uma cidade que tem, como hoje Campinas, né, você tem os cinemas de shopping que passa o circuito norte-americano. A Unicamp foi como uma sementinha que me mostrou isso, que tem um mundo aí fora, e o MIS só veio acrescentar nisso, né? Fora isso, eu sou bancária, não segui a vida de socióloga, né, profissional, e acho que isso é um pouquinho de mim. O Cineclube Purpurina, ele quer colocar em discussão filmes que tenham a temática da diversidade sexual. A gente pega, ultimamente, muitos filmes, na verdade, né, com a temática de LGBT, mas que, de certa forma, coloque essa discussão, ou, às vezes, a gente busca um filme que que dê para discutir mais a linguagem cinematográfica, mas não necessariamente. Às vezes é que a gente quer colocar uma discussão, por exemplo, né, quando estava em pauta aí no Congresso uma questão dos direitos civis do LGBT, do Estatuto do Casamento Homoafetivo, a gente escolheu filmes que não necessariamente tinham uma estética de cinema para se discutir, mas é sempre essa temática, porque uma das coisas que, quando a gente criou o Cineclube, ou pensou no Cineclube, é que a imagem diz muito às vezes, né? Todas as vezes. E você consegue quebrar tabus ou quebrar preconceitos, muitas vezes passando imagem, filmes curtas,
do que numa discussão racional, né? Às vezes a imagem ela pega também pelo emocional e você consegue daí puxar uma discussão de quebra de preconceitos e a gente tentou no início do Purpurina fazer um projeto curta e longa, só que a gente ficou com dificuldade de encontrar esses curtas e hoje a gente só passa longas, mas é uma coisa que a gente quer retomar também, de ser um espaço que se passe curtas também, metragens. No início do Purpurina, para a gente testar o Purpurina, a gente fez algumas exibições fora do museu. E no primeiro momento quando surgiu o Purpurina, a gente teve o apoio do Rodrigo e do Paulo, que são frequentadores também do MIS e participam também dos movimentos aqui de sociais LGBT, né? E eles que nos estruturaram até de dar dica de outros lugares, e a gente tentou fazer em 2 outros lugares, um foi na Unicamp, outro foi um cursinho popular, só que a gente viu que eram os espaços mais difíceis. A Unicamp, por conta que tem já um ciclo da própria Unicamp ali, né? Tem a Casa do Lago, não sei como está hoje, mas o próprio IFISH também tem os centros acadêmicos que às vezes fazem alguma programação. Então era um lugar que já tinha, né, fomento por alguma maneira. E o cursinho popular, as pessoas que foram na exibição são pessoas que viriam ao MIS. E o que mais deu certo foi o MIS nessa experimentação inicial, né? Porque eu acho que o MIS ele tem uma abertura para a gente fazer a proposta que vier, né? Desde que eu acho que é crescente, tenha um bom cinema, tenha discussão, essa abertura que os funcionários do museu, né, proporcionam para a gente, que a gente está a fim de fazer, é muito bacana. E um lugar que eu acho que tem que ser ocupado, né? Eu sinto muito isso até quando eu comento com algum amigo, no Museu de Imagem e Som de Campinas, o pessoal fala, nossa, mas eu nunca reparei no prédio, né? Então acho que é um espaço que eu sinto orgulho e eu gosto de certa forma fazer parte. Eu posso dizer isso pela Karina, também pela Priscila, que hoje também toca o Cineclube comigo, né? Que a gente faz toda a programação. E é um lugar que eu me sinto à vontade de chegar e, né, propor, no caso o Orestes, hoje que toca a programação de cinema, mas olha, esse mês não dá, como que a gente faz? Então, eu acho isso muito bacana do espaço. Olha, eu acho que é importante o papel do curador, porque eu passei a conhecer o MIS, na verdade, graças aos curadores, né? Antes de eu ser uma curadora, eu vinha ao museu por causa das pessoas que já estavam fazendo ciclos aqui. E a questão da discussão também depois, porque várias vezes eu vim na exibição e os curadores, em geral, eles vão, né, eles conhecem mais aquela temática, conhecem o filme, os diretores, trazem elementos para uma discussão mais qualificada. Então, eu já fui em outros espaços, né, por exemplo, em São Paulo, ou mesmo na Unicamp, que era um lugar que eu gostava de frequentar, na Casa do Lago, que tem os ciclos, mas não tem esse papel do curador. O curador, ele faz em geral o ciclo, você vai lá, assiste e vai embora. E eu acho que o MIS tem outra relação com os curadores, de puxar uma discussão depois, e isso foi uma das coisas que me fascinou nesse espaço. E em grande parte eu acho que isso é uma dinâmica que o Orestes estabeleceu no museu, né, desde que ele cuida dessa parte. Posso estar equivocada, mas já se criou digamos, um hábito, né? E é isso que eu vejo o diferencial da curadoria do MIS, que é mais participativa e puxa mais a discussão depois. A função social do MIS e do cineclubismo, né? A cada vez mais que eu vejo que tem um problema de distribuição de filmes, ela é cada vez maior. Porque se você não consegue assistir os filmes que não sejam comerciais,
você não consegue fazer a discussão sobre o cinema em si, né? Hoje o Miss Campinas é um dos poucos lugares que tem resistência, onde se tem exibição de filme nacional, filme europeu, fora, né, do circuito dos filmes clássicos com ciclos que às vezes que o pessoal faz, né, de diretores específicos. A gente tinha um cinema um pouco mais fora do circuito comercial, né, que era no Parque Parado e que fechou. Então, ainda mais nesse contexto de Campinas, tem uma importância fundamental para abrir a cabeça do jovem, de quem quer né, ver um cinema diferente, e mesmo você tendo acesso, por exemplo, a uma TV paga, os filmes se repetem lá, né? E aqui é uma outra relação.